Vamos lá, vamos continuar. E eu falei que eu não queria dar spoiler, é complicado, porque você começa a falar e as coisas elas são entrelaçadas, né? Então, o segundo item é quando se dará esse julgamento. Eu já adiantei para vocês, né? Quando eu citei aí Mateus 24. Mateus 24, que vai falar exatamente, 14, né? Vai falar quando se dará esse julgamento. Mas antes disso, eu dei uma introdução, espero que tenha falado com você, esteja atento àquilo que Deus acha de você e se preocupe com a visão de Deus em relação à sua vida. Mas nós temos pelo menos 3 julgamentos, que são importantes, que são vitais para nós e com esses a gente deve se preocupar. Primeiro julgamento, meu pai me ensinava muito, né, que ele fala quando a Bíblia diz: quando o homem morre, ele segue-se a juízo, né? Após a morte, segue-se a juízo. E que juízo é esse? É o juízo imediato. É o juízo entre céu e inferno. É o juízo entre antes de Cristo, ou você ia para o seio de Abraão, ou você não ia para o seio de Abraão. Esse é o primeiro julgamento, né? Então, assim, quem gostava de ver aqueles filmes evangélicos e tal, ou quem gostava de ver... tinha até um filme que fez sucesso aí, o Ghost, que o camarada morreu, se é que não é muito relacionado com a Bíblia não, mas só aquela parte da morte, onde acontecia um caso para um caso para outro, basicamente você vai entender o que é que eu estou falando em relação a esse primeiro julgamento. Posteriormente a esse tem um julgamento que é logo depois do arrebatamento da igreja, né? Logo depois do arrebatamento da igreja. Quem vai participar desse julgamento? Eu e você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero isso. Eu espero que você esteja comigo no julgamento dos galardões, que é uma confusão que as pessoas acham. Né? O julgamento dos galardões ele vai acontecer muito antes do grande trono branco. O julgamento dos galardões ele vai acontecer no céu. Né? E eu costumo dizer que depois, né, dos 7 anos de grande tribulação, o céu desce junto com Cristo, né? Lá o capítulo 19 de Apocalipse, que aí a gente vê que Cristo agora descendo junto com a igreja, e eu digo que o céu desce junto. Mas enfim, esse julgamento vai acontecer no céu, o julgamento dos galardões, em relação àquilo que você fez relacionado a obra de Deus em particular, relacionado à sua fidelidade a Deus. Então esse é o julgamento e haverá uma recompensa em relação a isso. O julgamento final ainda não é esse. Depois disso, depois desse julgamento, né, Cristo ainda vai descer, vai haver aí um período de 1000 anos, onde era outro equívoco, que muita gente ainda pensa assim, né, que achava que Cristo só iria arrebatar a igreja quando todo mundo ouvisse o evangelho. Não. O evangelho do reino é que será pregado em todos os lugares, a todas as nações. O evangelho do reino. Após o evangelho do reino, ou seja, ninguém poderá ser tomado por inocente. Após o evangelho do reino é que vai acontecer o capítulo 20 de Apocalipse, que aí é o julgamento final, que é o grande trono branco. Amém? Esse mais curto que no primeiro eu ultrapassei. Então que Deus o abençoe.